From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible, only believe. E a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Deus os abençoe. Quer se esconder dos sábios e entendidos? Você quer? Quer se esconder dos sábios e entendidos? Então se esconda na simplicidade de Deus. Nós vivemos, meus irmãos, num momento onde as pessoas elas querem ser sábias, mais inteligente que as outras, mais entendida que as outras. É a época dos filósofos, é a época dos grandes estudiosos, de grandes tecnologias, de grandes sabedorias. E isso se estende para o aspecto religioso também. O aspecto religioso tem muito disso. De sábios, de grandes cientistas, com grandes realizações, tem o mundo natural. E o mundo religioso entra nisso também. Com homens sábios, homens entendidos, intelectuais da fé, grandes teólogos, grandes homens, homens entendidos. Porém, os verdadeiros filhos de Deus, eles querem ficar na simplicidade de Deus. Então, quer se esconder dos sábios e entendidos? Então se esconda na simplicidade de Deus. E o que nós estamos levando até os seus lares é a simplicidade de Deus através de uma mensagem trazida por um profeta, a mensagem revelada para o tempo presente. Deus em simplicidade no seu lar, nesta programação. Irmãos, nós vamos iniciar capítulo 21 do livro de Êxodo. O capítulo 21 vai tratar de várias leis. Ele vai falar a lei a respeito dos escravos, as leis a respeito da violência, a responsabilidade dos donos de animais. Porque após Moisés receber ali os 10 mandamentos, nós vimos na última programação que ele recebeu o livro da lei. Então agora Deus vai começar a detalhar melhor essa relação dos filhos de Deus ali no seu dia a dia. Vai começar a estabelecer como eles devem viver. Como é bom, Deus gosta tanto das coisas ordenadas. Sabia disso? Deus gosta das coisas ordenadas. Então vamos ler Êxodo capítulo 21, do verso 1 até o verso 11, que vai tratar da lei a respeito dos escravos. Nós vamos aprender muito com esta passagem nesta hora, que diz assim: São estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre de graça. Se chegou solteiro, irá embora solteiro. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: Eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre.
Se um homem vender a sua filha para ser escrava, esta não ficará livre como ficam livres os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a casar com ela, ele terá de permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois isso será deslealdade para com ela. Mas, se a casar com seu filho, deverá tratá-la como se tratam as suas filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela poderá ir embora de graça, sem ter que pagar nada. Que o Senhor acrescente bênçãos à leitura de sua palavra. Olha como que Deus vai ordenando as coisas, vai nos dando estas lições gloriosas. Aqui no contexto de Israel, nós temos a escravidão. Lembra que é para aquele tempo, para aquela época. Então hoje nós vamos explorar as leis da escravidão presente aqui em Êxodo 21, do 1 ao 11, e as suas implicações. Mas lembremos, meus irmãos, que é naquele contexto de Israel. Deus deu essa lei, deu essas leis a Israel para regular uma realidade social existente naquela época. Isso não se aplica à escravidão hoje, não justifica usar textos desse hoje para escravizar povos, isso não existe. Deus diz que a pior coisa que tem é o homem sobre o homem. O homem tem que estar sob a direção de Deus, que isso fique bem claro logo no início da nossa meditação. O profeta de Deus para esta era foi contra qualquer tipo de escravidão. Então as leis foram projetadas naquela época para proteger os direitos individuais do sistema de escravidão, porque era um sistema ali. Como deveria fazer? Lembra que Deus agora está ordenando a vida social do seu povo. Então se eu tenho um escravo, como que eu devo suceder? Essas leis são baseadas em princípios éticos. E elas podem se aplicar a qualquer estrutura social na questão do respeito, da dignidade, não de ser escravo. Vocês estão me entendendo? Nós não estamos justificando escravidão aqui. Agora, aqui em Êxodo 21, do 2 ao 6, nós vemos o motivo da escravidão, que é a pobreza que levava as pessoas a se venderem. Mas essa escravidão tinha um limite de tempo. O serviço do escravo era limitado a 6 anos. Nós tínhamos o ano sabático, que no 7º ano o escravo seria liberto com sua família. Agora ele tinha uma escolha da permanência. Se ele queria ou não permanecer escravo. Um escravo poderia optar por permanecer com o seu senhor por amor do seu senhor e seus filhos que ele criou ali. Se ele escolheu permanecer, então ele tinha um sinal da orelha furada. A orelha era furada, a orelha furada simbolizava a boa vontade dele de obedecer. Depois do verso 7 até o verso 11, lembrando que estamos no capítulo 21, ele começa a falar das escravas. Então falou do escravo, o homem, e agora ele vai falar das escravas. Direitos das filhas vendidas como servas. Tinha direito de sair livre após 6 anos. Casamento com o senhor ou seu filho, casar com o dono ali dela ou o filho. Se a moça se casasse com o senhor ou seu filho, ela ia ter os mesmos direitos garantidos. Olha como que é linda a palavra de Deus. Ele vai ordenando, ela ia ter os mesmos direitos. Garantia de cuidado. Mesmo se o marido tomasse outra esposa, a ex-escrava tinha direito a mantimento, veste, obrigação marital. Não mudava. Não é que podia ter um monte de esposa e ser uma bagunça, não. Ele tinha que ser capaz de sustentar todas elas da mesma maneira, com a mesma qualidade. E se aquelas condições não fossem atendidas, a moça seria liberta sem ter que pagar nada. Importante salientar isso. A necessidade de proteção. Então, mesmo ali num sistema de escravidão daquela época que se aplicava àquele contexto daquele povo ali de Israel, naquela época, Deus estava preocupado em ordenar aquilo. Não seria uma bagunça, Deus estava preocupado em ordenar. E o profeta de Deus para esta era, na mensagem A Unidade da União,
ele diz assim: você não pode ficar neutro. A Bíblia disse que neste dia, que todo homem que não tivesse selado com o Espírito Santo teria a marca da besta. Qual é a marca da besta? Qual que é a marca da besta? Uns falam que é chip, outros falam que é o CPF, outros falam que é o código de barra. Você sabia disso? Tem gente que fala que é o código de barra, a marca da besta. Mas nós que temos profeta, nós temos a verdade profética nas nossas vidas. Você sabia disso? Você que crê no profeta de Deus para esta era, que Deus enviou com esta mensagem, você tem verdades proféticas na sua vida. Então qual é a marca da besta? Pergunta o profeta. É a incredulidade. Incredulidade é a marca da besta. Não sabem o que seus pastores lhe ensinaram. No Antigo Testamento, quando a trombeta era tocada, se um homem quisesse ser livre, ele poderia ser. Se não quisesse, ele ia até o umbral e sua orelha era furada com uma sovela, porque se recusou ser livre. E se você se recusar a ser livre, então servirá aquele capataz o resto do dia e está perdido. Qual é o selo de Deus, irmão Brana? O Espírito Santo. Vocês dizem, é conforme as Escrituras? Sem dúvida, muitas delas. Disse, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Aí está o selo de Deus. É o que estou tentando lhes dizer. Vocês esperam que o selo de Deus venha no último dia. Não é em sua testa. Ao dizer que era em sua testa, é o seu conhecimento, entender, por dentro. A marca da besta é algo por dentro, é uma doutrina, é um selo. Por dentro, a pessoa é selada, ela fica cega para as verdades espirituais reveladas no tempo presente. Cegas espirituais, não podem aceitar a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, a Bíblia disse que o selo de Deus é o batismo com o Espírito Santo. E todos que o têm, o coração deles está livre. Quer um coração livre? Seja cheio do Espírito Santo. Eles estão selados pelo conhecimento de Deus na testa, de que sabem que Jesus está morto e ressuscitou, porque podem vê-lo. Eles podem ver Jesus na vida deles. Sabe que ele ressuscitou e que ele vive no nosso meio, cheio de poder, de graça, de misericórdia. Eles não estão com os seus ouvidos tampados, cegos espiritualmente. É a condição da era de Laodiceia, meus irmãos. Rica sou e de nada tenho falta. Mas de lá vem a voz bradando. Você não sabe que é miserável, cega e nua. Você não tem conhecimento da sua condição. O pior doente é aquele que não tem consciência da sua condição, da sua enfermidade. E por não ter consciência da sua enfermidade, não tem como ser tratado, não tem como ser curado. Rejeita a cura. Você está doente, mas eu não estou. Ele diz, eu não estou doente. Eu não vou tomar remédio, eu não vou no médico, eu não vou isso. Não aceita. Não tem consciência da sua condição. E hoje o mundo está dessa forma. As pessoas não querem reconhecer a sua condição caída, mas elas querem algum docinho, algum evangelho de açúcar, algum evangelho doce para colocar na boca e agradar os seus próprios desejos, suas próprias intenções. E ao fazer isso, diz o profeta, eles recebem o selo do diabo. Mas nós, irmãos, temos o selo do Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo hoje é receber a palavra de Deus para o tempo presente. Ah, sim, quando nós ouvimos a trombeta da libertação, nós aceitamos a palavra de Deus nos nossos corações, por isso somos libertos. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição.
Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. He